Eu sei que vocês não estão acostumados a me ouvir falar de política, essas coisas, mas como terminou tudo bem, ninguém foi assassinado no caso do atentado ao ex-presidente Trump, eu achei que era relevante fazer um vídeo diferente falando sobre os as quatro principais teorias da conspiração, mas as quatro principais, não viajando muito para as mais pesadas do Telegram. Indo direto ao ponto, vamos ao número 4. Sendo que a teoria número 1 vai ficar para o final e ela é a mais sólida. Se bem que, se tratando de teoria da conspiração, é difícil levar a sério qualquer uma delas, exceto justamente essa 4, que vai ser a principal, ou seja, ela é a mais provável. É provável que essa ordem que eu estou colocando, de 4 até 1, esteja invertida. A número 4, decisão própria. Pronto, acabou o vídeo. Era para acabar, né? Decisão própria do próprio sujeito. Claro que isso é um assunto sério, né? É um assunto sério caso você entenda que abordando esse assunto como a gente vai abordar, você entenderá que o negócio, pelas imagens aqui, não é uma coisa para se brincar, né? É um pouco assustador ver a cara de alguém assim, meio ferida, mas pelo menos o cara fez pose no final lá. Eu não sou adepto de nenhum dos dois, eu não ligo para política nem coisa alguma. Mas por que eu estou fazendo um vídeo sobre isso? Porque hoje é o tal do The Next Day, o dia seguinte, e é muito difícil, eu procurei aqui no Google, é muito difícil achar qualquer coisa nos dias de hoje, qualquer informação sobre qualquer assunto relevante, é, sem ter uma censura pesada do Google. Olha aqui, eu quero iniciar esse vídeo falando exatamente sobre essa censura. É muito difícil você, nos dias de hoje, fazer qualquer pesquisa no Google ah, ah, sem estar tudo sendo apagado com frequência, porque muita gente fala de informações, às vezes até plausível, mas na maioria das vezes muita acusação falsa, muita mentira. Então, esse vídeo aqui não vai ter nenhuma mentira. Então, vamos ao número 4. Vamos procurar saber quem foi esse cara. O nome dele é Thomas Matthew Crooks, né? Era um cara de 20 anos, norte-americano normal, o cara era um gênio em matemática e fala que ele tem premiações e tal. É um cara brilhante, é um cara que sempre foi alguém inteligente. Ele chegou a fazer contribuições na, no Partido Democrata, uma contribuição só de $15, algo assim. E, e não se tem muita informação ainda sobre ele. O que é estranho sobre esse cara é que quando a gente eu pesquisei aqui em inúmeros sites, fiz uma pesquisa pesada até. Eu pesquisei em português e usei o Google Translate e depois fui pesquisar em inglês, que eu acho assim melhor. Eu encontrei algumas coisas estranhas. Por exemplo, um desses sites aqui, essa aqui é ABC, não é BBC News não, que eu estou tentando abrir. ABC. Um deles, eu olhei muita coisa aqui. Está traduzido. Essa aqui é a ABC News de Portugal, do Brasil. Tá? Ela já veio em português. Não precisei traduzir não. Mas numa dessas aqui diz algo bizarro que eu gostaria até de ter achado aqui. Não foi essa não. Eu gostaria de mostrar aqui a parte em que eles falam que esse cara de 20 anos, ele estava sem os documentos e que muito rapidamente o FBI já identificou o cara.
É, no site, tanto em português quanto em inglês, diz que o modo pelo qual o FBI identificou o Matthew Crooks foi pelo DNA dele. Cara, a gente sabe que pela digital é muito mais rápido. Como que uns jornalistas sérios da ABC vão cometer uma gafe dessa dizendo que o cara foi lá, os agentes do FBI, que é coisa séria, foram coletaram o sangue do cara e puseram lá no banco de dados, e a família dele, coincidentemente, pertencia a um grupo de 0,01% dos americanos que participam do programa de difundir o DNA, ou seja, de depositar o DNA do banco de dados voluntariamente, porque isso é voluntário nos Estados Unidos. Não é obrigatório. Aqui no Brasil nem sequer existe isso, de você deliberadamente botar o DNA da sua família para a polícia poder pesquisar. Então é bizarro o FBI alegar que identificou o cara pelo DNA. Então eu suponho aqui, as informações ainda estão frescas, foi há poucas horas atrás, suponho aqui que tenha sido pela digital dele. Os sites aqui você não está vendo, mas eles todos estão atualizando, porque o Google está censurando. Por isso que é bom eu colocar, fazer esse vídeo imediatamente depois do ocorrido, poucas horas depois do ocorrido. Então, essa teoria número 4, foi bom ter parado aqui porque mostra a distância dele. Essa teoria número 4, ela é a mais provável, levando a sério o caso, porque as outras três, eu vou falar das três, mas as outras três são um pouco viagem na maionese. Eu vou colocar na número 3. Antes de falar número 3, vamos falar do atentado em si. Foi o seguinte, o tiro pegou só de raspão na orelha do Trump, e o cara, o Matthew Crooks, ele usou como é que é? A R-15. Cara, aquilo dispara. Eu não sou especialista em armas, mas pelo que eu saiba, dispara uma infinidade de tiros por segundo. Então, como que o cara erraria? Já que ele deu pelo menos 3 tiros, e note, nenhuma das balas foi encontrada nos corpos das duas pessoas mortas. Ou melhor, uma pessoa morta. Só. Ele só matou um. E nas outras duas pessoas que saíram vivas, mas que estão hospitalizadas, não tem nenhuma bala. Eu pesquisei isso aqui, não tem nenhuma bala. E eu fiquei tão bolado com isso que eu fui olhar em outros lugares, não encontrei mais nada. Depois fui no YouTube mesmo. E no YouTube eu encontrei apenas um vídeo em que o cara fala, eu tive que traduzir, que as balas não foram encontradas. Foi só em inglês que eu achei isso, em um vídeo em inglês. Eu já estava cansado de procurar isso. E eu não queria gastar muito tempo procurando. Então, que queima de arquivo é essa em que as balas não foram encontradas? Daí, levando em consideração essa questão das balas, não, nem a bala do Trump, que a bala que atingiu a orelha de Trump vazou e atingiu outra pessoa. Não teve nenhuma bala encontrada na arquibancada do pessoal que estava assistindo, da plateia, porque aqui onde estava o Trump, aqui onde estava o Donald Trump, era um palanque, aqui era uma área que ficava uma arquibancada, mais para o alto, ou melhor, por aqui que fica, mais para o alto, enquanto que o público estava do lado direito e do lado esquerdo eu já não lembro, mas do lado direito tinha o público que ficava no nível do chão, abaixo, enquanto que esse pessoal na linha do fogo, aqui estava uma arquibancada montada.
Entende? Foi esse pessoal que 3 pessoas foram atingidas. Um bombeiro foi morto e 2 outros civis foram mortos. O relato, pelo que eu li, diz que como que esse cara foi morto, o Matthew Cooks, o atirador? Ele foi morto da seguinte forma. E isso é muito estranho. 2 civis que estavam aqui no público, eles, eles avistaram o cara ali. Eu não vou mostrar a foto do cara não, porque é um pouquinho estranho. Eu acho que não seria legal. É, Avistaram um cara no telhado e avisaram os policiais. Aí os policiais foram, subiram a escada, o atirador notou, percebeu a presença do policial subindo a escada e mirou a arma nos policiais. No que mirou a arma nos policiais, eles se abaixaram. Então o cara viu que se não atirasse logo no ex-presidente, ele iria ser morto e não ia conseguir nada. Então isso até explica essa hipótese número 4 pela qual eu estou iniciando, que é uma decisão própria. Não era um cara profissional. Tanto é que os registros do Exército, Marinha e Aeronáutica, o nome dele não estava, ele sobrou na reserva aos 18 anos. Então ele nem sequer se inscreveu, se alistou para o serviço militar. Ele nunca foi militar, mas ele tinha treinamento militar, pelo que o pessoal observou e pelo relato do próprio FBI, as atitudes todas dele foi de alguém com treinamento militar. Ou seja, alguém treinou clandestinamente esse sujeito. Porque ele foi rápido, muito rápido, ele percebeu sozinho. Como que ele percebeu sozinho que o policial, a escada é por aqui, e o cara estava ali. E ele foi muito preciso, porque o grupo de defesa do Donald Trump ficava aqui. E ele estava atrás de uma pilastra, de modo que ele não poderia ser visto pelo grupo, pelas forças especiais e nem pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, porque todo ex-presidente ele é protegido pelo Departamento de Defesa pelo resto da vida. Então, FBI, pelo menos 2 agentes do FBI, pelo menos 2 agentes da CIA e pelo menos 2 agentes do Departamento de Defesa estavam na defesa do Trump, além de uma equipe particular e de outros funcionários de defesa, dentre policiais. É uma equipe muito grande. Havia também a, essa parte que eu vou falar, que eu queria falar agora, eu vou deixar para a teoria número 2. Vou até escrever aqui no papel para eu não esquecer, porque a teoria número 2 ela é muito forte. Ela é plausível e é muito interessante. Deixa eu escrever aqui como que eu escrevo essa parte. Para eu não esquecer que o atirador ele estava atrás da pilastra, ele teve o treinamento militar, mas não foi oficial. Tá, já terminei de escrever. Aí na teoria número 2 eu vou dizer. Então, continuando, para terminar essa teoria número 4, que é apenas a primeira. E você está vendo pelo número de informações que eu estou lhe passando que o negócio foi um pouquinho sério. Um pouquinho mais sério do que o próprio fato, do que a morte do bombeiro. É, como se fosse possível algo ser mais sério do que alguém morrendo, né? Mas isso que eu vou falar na teoria número 2 foi muito sério, e nem vai ser na 1 que eu vou falar isso, vai ser na 2. Então, para esse cara ter feito tudo isso com quase precisão, foi quase preciso, ele só não acertou, ele só não matou o Donald Trump porque ele se mexia demais, o Donald Trump. Ele tinha que olhar para 2 teleprompts
que ficavam na frente dele, um do lado direito, outro do lado esquerdo, e ele movia a cabeça para olhar para um lado e para o outro, ao mesmo tempo que todo político faz isso. Ao mesmo tempo que o político faz esses movimentos com a cabeça, olhando para os teleprompters para ler o que está dizendo, fingindo que ele está falando espontaneamente, ele ao mesmo tempo finge que está olhando diretamente para o público, mas o público não percebe essa jogada. Então esse movimento de olha para a direita, olha para a esquerda, é o movimento que salvou a vida dele. Foi justamente isso que fez pegar de raspão na orelha. Agora vamos para número 3. A teoria número 3. Agora a gente já começa nas partes mais viagem, exceto pela 2. A 3 e a 1 é mais viagem, mas a 2 ela realmente tem um respaldo muito sério. A teoria número 3 eu vou falar rapidamente, porque ela não parece ser séria e eu não quero me aprofundar nisso não. Eu acho engraçado até. Ela diz que quem mandou matar o Donald Trump, mas falhou dessa vez, se chama Volodymyr Zelensky. Lá da Ucrânia o cara mandou matar o Trump. Por que ele faria isso? Bem, pelos motivos óbvios, segundo essa teoria, né? Teorias no Telegram e do X e de vários outros lugares. No YouTube também já saiu, mas foi cortado. Então vou passar aqui a versão soft, para eu não ser cortado. Segundo essa teoria, a gente sabe que quando Donald Trump foi presidente da primeira vez, ele tinha relações de amizade com Vladimir Putin. Tanto é que tem até histórias envolvendo garotas de programa e histórias do Trump elogiando as mulheres russas e falando que as mulheres americanas são umas histórias assim. Não vou me aprofundar nisso também não. Então o Zelensky ele sabe que o Trump está prometendo nessa campanha que quando ele entrar ele acaba com a guerra na Ucrânia rapidamente. E a gente sabe pelo que ele disse em outras entrevistas que ele vai ser mais uma vez favorável a Vladimir Putin. Então, até que essa teoria, pelo que eu li dela, ela tem muito respaldo. Ela faz algum sentido. Isso até explicaria por que esse cara de 20 anos nunca passou pelo exército, mas tinha comportamento de um militar bem treinado. Ele estava até com um camuflado da mesma cor do prédio, do telhado do prédio. Então, e depois que a polícia, o FBI relatou isso em entrevista off para vários jornais norte-americanos, relatou que no carro encontraram vários tipos de roupas, além de artefatos de bomba, essas coisas, depois que encontraram o carro do cara. E só encontraram o carro, na verdade, depois que identificaram o cara pela digital. Não teve nada dessa história de DNA, não. Então, viram que o cara tinha vários outros tipos de camuflados ali, para vários tipos de situações. Ou seja, o prédio que ele escolhesse, conforme cada prédio que estava ali, tinha um camuflado da cor do telhado de cada um daqueles prédios. Esse foi um detalhe muito interessante que um civil comum jamais faria. Em algum lugar esse cara foi treinado. Então essa teoria do SBU, que SBU é a sigla do Serviço Secreto Ucraniano, essa teoria até que ela é de deixar a gente com a pulga atrás da orelha. Mas vamos parar por aqui dessa parte 3 e vamos para a parte 2, senão o vídeo vai ficar longo demais. A parte 2, que é a mais estranha e que tem mais provas. Só que eu não posso falar de muitas delas, só vou falar de uma delas que está aqui. Olha, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar por conta própria, colocando em português no Google, no tradutor, e depois indo para lá. Primeiro eu coloquei isso aqui, essa frase,
para ver se por acaso alguém nos últimos meses ou anos disse isso aqui. Trump não vai vencer nem se Deus quiser. Pesquisei e não encontrei nada. Depois eu tive uma sorte incrível. Tentei isso aqui, que foi onde eu achei a maioria do material. E depois, por sorte, eu coloquei isso aqui. Por sorte tinha, e a frase é quase igual. Aí eu escrevi, é hora de colocar Trump no alvo. Coloquei isso no Google, falei, isso aqui é outra coisa, o último milagre de Jesus, que é uma coisa engraçada. Porque o tiro foi na orelha, né? A gente sabe que o último milagre de Jesus foi curar a orelha de um cara. E a gente sabe que o Império Romano ficou muito mais poderoso depois daquela cura. A gente sabe também que Evander Holyfield, depois que teve a orelha mordida por Mike Tyson, se tornou o maior boxeador do mundo, vencendo o maior boxeador da história, que era Mike Tyson. Então existe alguma coisa meio divina aí em se tratando de feridas na orelha. Eu achei que seria engraçado ver isso, eu vi só por curiosidade. E encontrei material sobre ele, mas não vou falar sobre isso nesse vídeo não. Vamos procurar matéria sobre aquela frase. É, Cadê? Eu achei uma coisa que é a gota d'água. E ela tá bem aqui, num desses vídeos não, sites que eu procurei. Eu encontrei, enquanto não estou achando aqui, porque tá tudo de improviso, uma frase do Joe Biden dizendo que teria que colocar Donald Trump colocar um alvo nas costas de Donald Trump. E ele disse isso há poucos dias atrás. E esse está aqui. Peraí. É uma dessas. Aqui está em inglês. Aqui. Essa aqui é em inglês. Joe Biden falou isso. It's time to put Trump in the bullseye. Quer dizer, é hora de colocar um alvo nas costas de Donald Trump. Aqui também está falando isso. Ele disse essa frase bem aqui. Ó, It's time to put Trump in the selfies, que é a frase do Joe Biden. E todo mundo hoje, agora, desde ontem, hoje, há poucas horas atrás, muita gente relembrou essa frase do Biden. Então, mas isso vai desaparecer do Google daqui a alguns dias. Então é melhor fazer esse vídeo e falar dessa teoria 2 logo, antes que isso seja censurado. Aqui, ó, Revista Oeste. Já ouvi falar, eu acho, dessa revista. Biden disse apoiadores que é hora de colocar um alvo nas costas do Trump, né? Tá aqui. Colocar o adversário no alvo. Então, essa teoria 2, eu acho que não é prudente eu falar aquela menção que eu ia dizer, que eu disse que iria falar nessa parte 2, para esse vídeo não ser cortado, porque é informação que eu já vi nos jornais nos últimos meses, mas tem muita gente tendo vídeo sendo censurado, sendo cortado do YouTube, tendo canal cortado do YouTube. E como você sabe, esse aqui não é um canal de política, é de jogos de computador, de RPG. Então eu não quero perder esse meu canal falando desse detalhe que não é muito sério. Vamos para a teoria número 1 e fechar o jogo logo. Na teoria número 1, que é a teoria da conspiração, ok? Na teoria número 1, a gente precisa lembrar da morte de JK, né? Porque depois desse atentado, todo mundo começou a falar daquele antigo atentado há 45, 55 anos atrás, sei lá, há meio século atrás, contra o presidente norte-americano, o mais famoso atentado contra presidente da história, em que o JFK acabou morrendo. É,
Aquele caso foi muito estranho. Os arquivos de investigação, eles não foram totalmente encerrados e tem partes que ainda estão em sigilo, 1% ainda está em sigilo. Apesar deles terem encontrado o cara nunca confessou o crime e esse cara foi assassinado. É, então, é, tudo nos Estados Unidos é muito esquisito. A teoria número um, ela diz que Donald Trump forjou um atentado para evitar um atentado de verdade. Veja só. Em nenhuma dessas quatro teorias, em nenhuma eu disse que eu levantei a hipótese de Donald Trump ter forjado. Mas justamente na número um eu coloquei. Por que será? Pelo seguinte, todos os atentados a presidente da República, e isso é muito interessante que você saiba, todos foram contra presidentes democratas. Todos, sem exceção. Nunca um candidato dos republicanos jamais sofreu atentado. Isso é um marco na história. Isso que aconteceu com Donald Trump. Então, as pessoas lá nos Estados Unidos ficaram com uma pulga atrás da orelha, achando que era estranho demais um cara como Donald Trump, dos republicanos, sofrer um atentado. Eu coloquei essa musiquinha justamente para mostrar que o negócio é meio estranho. Então, é, por que será que ninguém dos republicanos sofre atentado, exceto há poucas horas atrás, pela primeira vez na história? Justamente porque o pessoal dos republicanos, o povo, eles costumam ser mais fanáticos, enquanto que o pessoal dos democratas costumam ser mais universitários, digamos assim, costumam frequentar mais a faculdade do que ficar no fanatismo. São mais racionais o pessoal dos democratas. Isso é uma marca entre eles. Lá nos Estados Unidos, pelo menos é assim. Os democratas são mais intelectuais do que os republicanos. Republicanos têm mais paixão no coração. Por isso que geralmente todos os atentados, geralmente não, sempre, todos os atentados sempre são contra presidentes da esquerda, contra democratas, nunca contra republicanos. Então, é, é por isso que a maioria das pessoas lá nos Estados Unidos, inclusive tanto dos republicanos até quanto dos democratas, estão levantando essa bandeira de que está tudo muito estranho. Até a imprensa norte-americana, nos primeiros minutos de divulgação, eles chamaram, cadê? Eu queria ver o original, mas vai dar muito trabalho achar. É, Eles chamam de suposto atentado. Aqui está dizendo do atentado porque está em português e tal, mas não foi essa BBC News, não. Essa aqui é Brasil. Brasil é diferente. Lá nos Estados Unidos, todos eles, em unânime, The New York Times, The Washington Post, todos aqueles jornais, eles chamam de suposto atentado. Já para mostrar que que eles não estavam levando a sério esse atentado contra o Donald Trump. É bom lembrar que a imprensa norte-americana, em peso, toda ela odeia o Donald Trump. Todos da imprensa são favoráveis a Joe Biden. A exceção é o The Washington Post, que ele é um pouquinho mais de direita. Bem, por que Donald Trump forjaria? Bem, pelos motivos óbvios. Em todos os países do mundo, ao longo da história, quando um candidato a presidente num país democrata sofre um atentado, mas sobrevive, ele sempre ganha a eleição. Então, muita gente faz isso. Eu não vou entrar em detalhes de países nem nada não, mas já houveram alguns países, tanto de primeiro mundo europeus quanto de terceiro mundo, lá na África e tal, que já ocorreu isso e já foi comprovado que foi
Em alguns casos foi comprovado que foi burlado o atentado. E geralmente esses atentados ocorrem por pessoas que são também da direita. No entanto, esse cara, o Matthew Crook, que é o nome dele, né? O sobrenome dele é Matthew Crook, algo assim. Qual é o nome? Thomas Matthew Crooks. Esse cara, ele tem contribuição para os democratas e não para os republicanos. O que se diz, o que disseram aqui na ficha dele, nesse mesmo site, é que esse Crook, Matthew Crook, esse cara saiu dos democratas e foi para os republicanos nos últimos anos, há 2 anos atrás. Ele virou republicano, ele virou pró-Trump. Então, é um negócio que até faz sentido, porque geralmente é o pessoal da direita quem faz atentados, em casos forjados. Ao menos em casos forjados, sim. É... Agora, por que Trump faria isso? Só para ganhar a eleição? Mas por que ele se arriscaria a fazer isso, já que quem está no poder é o rival dele? E o rival dele tem um controle total sobre a CIA, a FBI, sobre o Serviço Secreto, o Departamento de Justiça. Então, se o Trump corresse o risco de se arriscar a forjar um negócio para ganhar a eleição, uma cenazinha de palco para ganhar a eleição, a polícia ia cair em cima investigando ele, iam descobrir tudo e ele ia se ferrar de vez. Então seria muito arriscado e muita burrice por parte do Trump forjar um negócio desse, colocando tipo uma como é que se diz? Um tomatezinho na orelha e com um anel no dedo ele vai, puxa o fiozinho, aí o negócio na orelha explode, que é um monte de tomate, pomarola, ingredientes vermelhos, para parecer que foi tiro. Aí o médico que vai atender ele é amigo da família dele e vai ficar tudo escondido. É muito arriscado tendo a polícia do rival Joe Biden em cima dele, na cola dele, sabendo que ele está sob investigação o tempo todo, 24 horas por dia, está respondendo a mais de 35 inquéritos judiciais. O mundo inteiro está contra esse cara. Por que ele se arriscaria tanto? Há uma razão, só uma. A razão é que justamente essa. Tem mais de 35 inquéritos sobre ele. Tem a frase recente de Joe Biden dizendo que vai colocar um alvo nas costas dele para matá-lo. Isso é recente que Joe Biden disse. Tem também a imprensa em peso dos Estados Unidos praticamente xingando ele. Tem um monte de gente poderosa, milionária nos Estados Unidos, que simplesmente odeia ele, odeia gratuitamente ele, e tem todo o serviço secreto, CIA, FBI, Departamento de Justiça, juízes, um monte de gente influente e poderosa que odeia esse cara, que não quer ele sendo presidente de jeito nenhum. Na Europa, todos os chefes de Estado da Europa inteira, França, Reino Unido, Alemanha, Suécia, todos eles odeiam Donald Trump. Todos eles. Volodymyr Zelensky nem se fala. Então, Donald Trump sabia que a vida dele estava em risco. Além disso, por isso que eu coloquei na número 1, porque isso é um pouquinho sério. Além disso, o Donald Trump está acusando a Casa Branca de rejeitar o pedido dele para aumentar a segurança pessoal dele. Entende? A Casa Branca já negou, já está acusando o Donald Trump de estar divulgando notícia falsa. Aí fica um disse-me-disse. O Donald Trump acusando eles de rejeitarem proteção pessoal
e eles acusando o Donald Trump de rejeitar a proteção pessoal que eles oferecem ao Donald Trump, porque a proteção pessoal do Donald Trump está pequena realmente, ela está muito abaixo do que é para um ex-presidente. Então, levando isso em consideração, o Donald Trump ele teme pela própria vida, ok? Isso qualquer ser humano teme pela própria vida. Donald Trump não é Deus nem super-homem para ter certeza de que vai vencer, de que nenhum tiro vai pegar nele. Ele vendo que está com 35 processos na cabeça dele, ele sabe que os caras mais poderosos dos Estados Unidos, mais ricos, estão todos apoiando Joe Biden. Ou melhor, apoiando os democratas, porque Joe Biden está com problemas da idade, problemas de saúde neurológica, essas coisas. Isso aí é fato. Mas a maioria quer os democratas. As eleições, as pesquisas da população mostram que Donald Trump é o preferido da população, da maioria. Ele está com pelo menos 5 pontos percentuais a mais e aumentou para 20 pontos percentuais na última pesquisa depois do último debate. Então, não haveria razão para Donald Trump tentar uma coisa dessa, já que ele está garantido, né? Ele está se sentindo garantido. No entanto, ao passo que ele se sente com a vitória nas mãos, ele também percebe que os caras do outro lado estão desesperados e as chances dele ser assassinado são maiores. Aí ele teve uma ideia que é meio maquiavélica. Só lendo Maquiavel, o Príncipe de Maquiavel, para você entender. O pensamento da equipe de Trump é o seguinte: por que não forjar um próprio atentado de modo seguro, que aí, depois de forjar o atentado, todo mundo vai aumentar a defesa em cima dele e ele vai ficar protegido o suficiente até ser eleito presidente. Olha só, proteção garantida, proteção em triplo vai ter para ele. Ele vai até poder evitar os debates presidenciais. Além disso, eu quero incluir nessa teoria a possibilidade de ele ter feito um acordo com Joe Biden. E é incrível, né? Mas eu quero incluir nessa teoria essa possibilidade desse atentado ter sido um acordo com Joe Biden. Porque Joe Biden foi tão mal no debate, ele tem sido tão mal também nas aparições em público, com várias gafes devido ao problema neurológico de saúde dele, que Joe Biden pode não estar querendo ir mais para o próximo debate. Olha só o raciocínio. Tudo isso eu peguei no Telegram. Então, o que ocorre? E os vídeos que falaram disso no YouTube, eu vi algumas horas atrás, foram deletados porque o pessoal exagerou. Eu não vou exagerar aqui, porque eu não quero ter meu canal de jogos sendo deletado. Eu adoro fazer vídeos de RPG. Olha só que interessante, por que Donald Trump e Joe Biden juntos forjariam isso? Joe Biden, como eu acabei de dizer, quer fugir do próximo debate, para não passar vergonha. Ele sabe que ele está péssimo, está muito velho, mas ele quer competir. Então, se Joe Biden arrumar uma desculpa para não ir no próximo debate, seria perfeito, porque assim o Joe Biden teria... não vou mostrar não, é muito arriscado. Joe Biden, assim, ele não precisa ir para o segundo debate presidencial, porque Trump vai estar no hospital, provavelmente, até lá, Trump vai arrumar 1000 desculpas para não ir nesse debate agora. Ou então, o Trump vai até alegar que está querendo ir no debate, mas vai reclamar do Joe Biden de não ir no debate por algum N motivos aí, X motivos aí, que a gente pode até imaginar. Não é difícil imaginar porque a gente conhece um pouco de política americana e lá as coisas são muito sutis e engraçadas até. Repita, por isso que eu botei essa musiquinha.
Então, vejamos, acaba servindo para os dois. Eles acabam jogando na sorte para o Joe Biden. Isso pode ser interessante. Caso não haja um debate, pode até ser que haja, que a gente não sabe como vai ser o futuro, que decisões eles vão tomar. Então, nunca se sabe. De repente, vão os dois para o debate, na cara e na coragem, mas eles vão com segurança. Não é um debate que vai ser lá na Wall Street, que vai ser lá lá em um lugar público qualquer, vai ser um debate a portas fechadas, em um local seguro. Então, é possível que haja o debate, sim, o segundo debate presidencial, até porque isso vai ser só daqui a milhares de dias adiante. Tem muito tempo para a orelhinha do Trump se recuperar, né? É, então, voltando a essa linha de raciocínio da teoria número um do top 4, né? A número um, que é de que Trump forjou, eu coloquei uma anotação aqui. Ah, sim, já falei. Nessa de que o Trump forjou para evitar um atentado de verdade, é aquilo que eu já falei. É muita gente poderosa atrás desse cara, atrás da cabeça desse cara, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa. Exceto talvez Vladimir Putin. Faz sentido, porque os dois realmente são declaradamente simpatizantes um do outro. Acredito que isso encerre esse vídeo. Eu espero não ter esquecido de nada aqui. Claro que eu esqueci de muita coisa, porque eu peguei muita informação, mas eu quero evitar me enrolar e falar qualquer bobagem. Então fica aí essa foto final, a gente espera que os dois fiquem bem e que mesmo independente de quem vença, que os dois vivam bastante, sejam felizes e que o mundo se torne um lugar melhor, independentemente de quem seja o presidente.